Olá a todos, muito boa noite. O tema de nossa aula de hoje é a continuidade dos poderes da administração pública. Na aula passada, vimos alguns dos principais poderes da administração. Vimos o poder vinculado, que é aquele poder na qual o agente está de acordo, está agindo de acordo com o que prevê a lei, sem qualquer margem de liberdade. Vimos o poder discricionário, na qual o agente público também irá cumprir a lei, mas agindo com margem de liberdade, segundo os requisitos de conveniência e oportunidade. Vimos também o poder hierárquico, que é aquele poder dado ao agente público para agir de acordo com prerrogativas, as prerrogativas de dar ordens, as prerrogativas de fiscalização, as prerrogativas de delegação, de avocação e de revisão ali dos atos administrativos. Vimos também, na aula passada, o poder disciplinar, que é aquele poder dado ao agente público, à administração pública, para punir os agentes públicos quando há alguma infração cometida pelos mesmos, podendo essas advertências, esse poder disciplinar, se externar por intermédio de uma advertência, por intermédio de uma suspensão ou demissão. São os mecanismos na qual o poder disciplinar são externados. E na aula de hoje, vamos verificar os dois últimos poderes da administração pública, que é o poder regulamentar e o poder de polícia. O poder regulamentar, também chamado de poder normativo, é aquele poder dado, conferido ao agente público para a expedição de atos normativos, atos que podem ter a força de lei. Sabemos que perante o nosso sistema legislativo, as leis hoje são criadas pelo Poder Legislativo, são ali executadas pelo Poder Executivo, pela administração pública, e são ali os conflitos, e a interpretação desta lei é analisada pelo Poder Judiciário. Mas a administração pública pode, de forma atípica, ou seja, não como atividade principal, criar normas jurídicas com cunho obrigatório. Este é o poder regulamentar ou poder normativo. É aquele poder conferido ao agente público para a expedição de atos normativos, que podem ser feitos por N formas que a gente vai verificar daqui a pouco. Então, é importante dizer que a administração pública ela tem o poder, tem a prerrogativa de criar normas jurídicas para ser cumpridas por todos nós particulares. E como que é feito este exercício do poder regulamentar ou poder normativo? O poder regulamentar ou poder normativo ele se expressa por intermédio de portarias, por intermédio de resoluções, por intermédio de instruções normativas, por intermédio de decretos. Então, a administração pública pode criar normas jurídicas por intermédio dessas ferramentas, portarias, resoluções, instruções ou decretos. Importante dizer que, como grande exemplo, o artigo 87, parágrafos único, inciso 2º da Constituição Federal, fala que é possível os ministros do Estado expedir instruções para execução das leis. É importante dizer que as portarias, as resoluções, as instruções têm o intermédio de explicar, de criar mecanismos para execução das leis criadas pelo Poder Legislativo. Então, para isso que o poder regulamentar, ou chamado também poder normativo, funciona. Serve para a execução, para que o particular tenha os mecanismos, tenha ali as formas para execução ali das normas. Como, por exemplo, a Receita Federal do Brasil cria todo ano várias instruções normativas. As instruções normativas são normas jurídicas criadas pela administração pública para explicar ali a execução, para explicar a criação ali de regras para a execução e o cumprimento da lei. Então, tanto as instruções normativas, como, por exemplo, decretos legislativos, decretos executivos, também podem ser ali
criados pela administração pública para fazer o cumprimento da lei. Importante que os decretos, né, criados pela administração pública, eles podem ser de duas formas: os decretos de execução ou os decretos autônomos. Os decretos de execução estão previstos no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Eles são conceituados como regras jurídicas, como normas jurídicas gerais, né? Eles são editados ali em respeito, em cumprimento da lei, né, com o intuito de possibilitar o cumprimento da norma, né? Então, se a lei cria alguma situação jurídica, né, o decreto de execução vai determinar a forma do cumprimento daquela lei, né? Então, esses decretos de execução, que são previstos no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, ele serve para que o particular verifique o procedimento do cumprimento daquela lei, né? Então, é para isso que servem os decretos de execução, para orientar o particular como vai fazer o cumprimento daquela lei, que a lei não criou o procedimento, ela criou a regra. O procedimento para o cumprimento dessa lei é feito por intermédio dos decretos de execução. Os decretos autônomos, né, por outro lado, né, eles não fazem a explicação de uma norma, né? Ou seja, eles não servem para possibilitar o cumprimento de uma lei. Os decretos autônomos, eles criam normas jurídicas propriamente dito, né? Ou seja, eles inovam na ordem jurídica, eles estabelecem normas que ainda não são versadas ali por lei, não foram criadas exatamente por lei. Tivemos, durante o período de pandemia do coronavírus, alguns decretos autônomos criados por chefes do Poder Executivo, seja ele o presidente, seja ele os governadores e os prefeitos, né, criando regras de regras autônomas, né, para o enfrentamento aí da crise do coronavírus. Então, essa é a grande diferença entre os decretos de execução e os decretos autônomos. Os decretos de execução, eles explicam ali o cumprimento da lei, né? Ou seja, eles vão possibilitar, vão criar normas, né? Mas que essas normas servem para explicar ao particular como irá ser cumprida a lei, né? Já os decretos autônomos, eles inovam na ordem jurídica. Não há uma lei anterior. Assim, somente o decreto criado pelo Poder Executivo que vai criar uma nova norma jurídica. Então, essa é a grande diferença entre os decretos de execução e os decretos autônomos. Explicado o poder regulamentar, também chamado poder normativo, vamos estudar agora o último poder da administração pública, chamado de poder de polícia. Importante dizer, primeiramente, que não quero que vocês confundam o poder de polícia com a polícia militar, né? O poder de polícia da administração pública é o poder conferido ao agente público para executar essas limitações: limitar, restringir a liberdade, a propriedade e a atividade das pessoas. A administração pública pode, por intermédio dos seus agentes públicos, limitar, restringir a liberdade, a propriedade e a atividade das pessoas, com o objetivo de ajustar a conduta ao interesse coletivo. Então, a administração pública pode, né, em respeito ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, limitar a liberdade das pessoas, restringir a liberdade das pessoas, limitar a propriedade, restringir a atividade das pessoas, com o intuito óbvio de cumprir ali o interesse coletivo. Então, o grande objetivo do poder de polícia, né, é restringir, limitar, seja a propriedade, seja a liberdade, ou seja a atividade das pessoas. É isso que caracteriza o poder de polícia. E os grandes exemplos que temos do exercício do poder de polícia é a fiscalização do trânsito, é a fixação de normas sanitárias, por exemplo, né?
para funcionamento do açougue. Por exemplo, tivemos nesse período de pandemia diversas decretos, né, diversas normas jurídicas criadas pelo próprio Estado para fiscalizar ali, para limitar ali a atividade das pessoas. Então, tivemos decretos de autônomos, né, em várias cidades, em vários estados, que tiveram com o objetivo de fiscalizar do exercício do poder de polícia, de fiscalizar, de limitar a atividade das pessoas. Ou seja, vários estabelecimentos comerciais ficaram proibidos não de funcionar, mas sim de ter o atendimento ao público durante o período crítico da pandemia. Obviamente, agora tivemos aí várias flexibilizações durante os meses que passamos. Então, houve no início, principalmente em março de 2020, abril de 2020, principalmente em abril, diversos decretos que fizeram com que a administração pública pudesse exercer ali o poder de polícia. Tivesse com que o objetivo de que a administração pública pudesse fiscalizar ali a atividade das pessoas e limitar a atividade das pessoas, a atividade das empresas. Então, é o exercício aí do poder de polícia. Mas a fiscalização do trânsito, a aplicação de sanções por infrações de trânsito, também é um outro exemplo do exercício do poder de polícia. A administração pública pode fiscalizar, aplicar multas de trânsito por violação ali às normas de trânsito, as normas, as leis de que fixa ali limite de velocidade, a limitação de circulação dos veículos, que é o rodízio municipal que vigora aqui em São Paulo e em algumas outras cidades também. Né? Então, tudo isso é o exercício ali do poder de polícia. Né? Os limites de barulho produzidos por casas noturnas, né? As festas que tem em regiões boêmias, né? Por exemplo, Vila Madalena, que é uma região extremamente boêmia. Então, a limitação ali dos bares e das casas noturnas com relação ao barulho, né? E até normas de que essas empresas devem adotar isolamento acústico, por exemplo, de seus estabelecimentos, para evitar ali realmente um barulho muito grande que possa prejudicar ali a atividade ali, o sossego ali dos vizinhos. Então, tudo isso são ali fatores de limitação da liberdade, né, que a administração pública pode adotar pelo exercício do poder de polícia com o objetivo único e exclusivo de adotar limites aos particulares para ajustar a conduta desses particulares ao interesse coletivo, sempre visando o interesse coletivo. É aquele princípio da supremacia do interesse público sobre o particular que já estudamos. Entre um conflito em um interesse individual e um interesse coletivo, o que vai prevalecer é sempre o interesse coletivo. Nunca vai, no direito administrativo, vai ter preferência o interesse individual ao interesse coletivo. Sempre vai dar preferência ao interesse coletivo. E com isso, então, encerramos aí a aula de hoje, encerramos também o estudo dos poderes da administração pública, né? São esses 6 os princípios, os poderes da administração pública, né? O poder discricionário, o poder hierárquico, o poder vinculado, o poder disciplinar. Vimos hoje, então, o poder regulamentar, também chamado de poder normativo, e o poder de polícia, que é esse último que vimos, que é aquele em qual o agente público tem a prerrogativa, o direito de limitação, restrição da liberdade, da propriedade e da atividade das pessoas. Gostaria de sempre pedir a todos que frequentem as aulas no Microsoft Teams, assistam às aulas disponibilizadas nos links do YouTube e também respondam aos questionamentos feitos em aula. Estou sempre à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos. Um bom estudo a todos e até a próxima oportunidade.